Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 2, versos de 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versos de 2 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. O estudo desta noite tem como tema: Deus não desperdiça o sofrimento. Esmirna, uma igreja perseguida. Precisamos deixar bem claro que a perseguição, ela não é a única forma de sofrimento que nós podemos enfrentar, que nós podemos encontrar. A perseguição traz consigo uma atitude de violência, traz consigo uma atitude de opressão, de intimidação, mas nós também podemos sofrer privação de bens materiais, podemos sofrer a privação de familiares, de amigos, de pessoas que nos são caras, que nos são preciosas. Podemos sofrer a privação da saúde. São tantas as formas de sofrimento que nós podemos enfrentar, com as quais nós podemos nos deparar ao longo da nossa caminhada, sendo a perseguição uma forma, não a única forma. De sorte que qualquer que seja o sofrimento, ele não será desperdiçado, ele não será em vão, ele não será inútil, porque Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, utiliza absolutamente todas as coisas em nosso benefício. Absolutamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nesta noite, vamos analisar um aspecto do sofrimento, que é a perseguição, alguns dos seus desdobramentos, na vida de uma igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela foi provavelmente plantada durante o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Então, ela é uma igreja que podemos assim chamar filha da igreja de Éfeso. Temos o relato em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, do avanço do evangelho durante o ministério do apóstolo Paulo ali na igreja de Éfeso, já na sua terceira viagem missionária. O capítulo 19 de Atos, no versículo 10, nos informa: durou isto, ou seja, a ação de Paulo em Éfeso, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, cremos que a igreja de Esmirna é uma igreja que vem do trabalho, do esforço missionário realizado em Éfeso, capitaneado esse esforço pelo apóstolo Paulo durante ali o seu terceiro engajamento missionário, ou a sua terceira viagem missionária. Então, temos aqui, dentro daquela mesma linha com a qual analisamos a igreja de Éfeso, no período em que a carta foi endereçada a ela, conforme registros dos versículos de 1 a 7, um período de aproximadamente 4 décadas. Estamos falando aqui de uma igreja relativamente nova, com aproximadamente 40 anos. A cidade de Esmirna era uma cidade litorânea, que estava distante da cidade de Éfeso, aproximadamente 65 quilômetros. Então não era uma grande distância, um pouco mais que a cidade de Domingos Martins em relação aqui à Vitória. Então podemos ter aí uma percepção, uma compreensão do espaço, da distância
entre Éfeso e Esmirna, aproximadamente 65 quilômetros. Esmirna era considerada a cidade mais bela da Ásia Menor. E é interessante que cada cidade a qual mencionaremos por conta da igreja ali plantada, guarda consigo alguma característica. Falei aos meus irmãos a respeito da cidade de Éfeso, que se destacava pela sua população à época, estimada em aproximadamente 500 mil habitantes, considerada, mesmo não sendo a capital da província da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, a luz da Ásia, uma cidade que era marcada pelo comércio intenso, uma cidade que se destacava pela oferta de lazer e atividades culturais, e é lógico, abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana dos Efésios, que levou 220 anos para ser construído. Embora Esmirna não tivesse tais atrativos, ela se destacava em outras áreas, como por exemplo a sua beleza. A sua beleza atraía muitos visitantes. Ela era considerada a mais bela cidade da Ásia Menor. Sua vocação não era turística, sua vocação não era comercial, sua vocação era uma vocação acadêmica, era uma vocação científica. Os seus habitantes, eles eram instruídos, incentivados, despertados para o estudo, para a pesquisa, para o avanço em todas as áreas, mas muito particularmente na medicina. Esmirna se destacava pelo seu polo de pesquisa, de trabalho na área médica. Havia uma intensa atividade religiosa também em Esmirna, conquanto seus templos fossem menores. Alô, som. Bom, vamos aqui. Conquanto sua religiosidade não estivesse concentrada em uma única divindade, como majoritariamente acontecia em Éfeso, você tem em Esmirna templos dedicados a Zeus, Apolo, Afrodite, Asclépio e Cibele. E também algo muito interessante que tem a ver muito particularmente com o que estamos estudando aqui hoje: o culto a Roma e a César. Diferente de Éfeso, em Esmirna, o culto a Roma era levado muito mais a sério. E o culto ao imperador tinha um destaque todo especial. De sorte que anualmente se exigia que o imperador recebesse por parte dos habitantes da cidade sacrifício, que se declarasse que César é Senhor. E agora você já imaginou como isso seria traumático para um cristão declarar o senhorio de César? Como seria traumático para um cristão oferecer sacrifício ao imperador, adorar a cidade de Roma? Isso trazia aos cristãos inúmeros problemas. Os cristãos nunca se colocaram em oposição à obediência à administração, ao governo, às lideranças. Os cristãos nunca foram caracterizados pela anarquia. Pelo contrário, sempre foram caracterizados pelo seu espírito de obediência, de cooperação, de ajuda, de integração com o poder público, qualquer que fosse o poder público, desde que isso não acarretasse infidelidade para com Deus, desde que isso não causasse qualquer tipo de mistura, de sincretismo no exercício da sua fé. E aqui nós temos agora o relato de uma igreja em uma cidade que está sofrendo, a igreja de Esmirna, por conta da sua fé. Vejamos o que o texto nos diz acerca do que acontece na igreja, daquele que encoraja a igreja e das recompensas, das bênçãos, das dádivas, que certamente estão reservadas para aqueles que permanecem fiéis. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: a revelação que o Senhor Jesus está concedendo a João, o apóstolo,
E aqui agora esta revelação ela deve ser transmitida ao líder, ao pastor. Anjo aqui é líder, pastor, ao pastor da igreja em Esmirna. Estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. João aqui é apenas o mensageiro, ele não é o autor da mensagem. O autor da mensagem é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele se identifica para com a igreja de Esmirna, usando uma fórmula comum no Antigo Testamento para identificar Jeová, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é o protetor de Israel, aquele que é Senhor do seu povo, aquele que é supremo pastor. Isso é muito importante, amados irmãos, porque devemos lembrar que a igreja cristã, ela tem consigo uma tradição no judaísmo, ela tem consigo raízes no judaísmo, e isso é muito importante. Estamos falando aqui de uma igreja que provavelmente, certamente, era uma igreja que tinha no seu rol pessoas oriundas do judaísmo, e o Senhor Jesus vai se identificar com aquela comunidade, valendo-se então de uma expressão comum no Antigo Testamento. Qual é a expressão? O primeiro e o último. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Veja que Senhor na sua Bíblia está aqui traduzido com caixa alta, letras maiúsculas, fazendo menção ao nome pactual de Deus, ao nome que não era pronunciado pelos judeus. Então aquele que é Senhor, aquele que é sustentador, aquele que é criador, aquele que é sábio, governante de todas as coisas, que é Rei de Israel, ou seja, está no controle, aquele que é seu Redentor, aquele que é seu Salvador, aquele que executa livramento, Senhor dos exércitos, comanda todas as forças, ele é o primeiro e é o último, e além dele não há Deus. Quando você adianta um pouquinho as páginas da sua Bíblia, indo para o capítulo 48, versículo 12, você encontra novamente na mensagem endereçada pelo profeta Isaías a mesma tônica: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Aqui a ideia é que ele tem consigo a imutabilidade. Eu sou o mesmo, ele não tem variação, ele não tem alternância, ele não tem mudança no seu ser, ele é digno de confiança. Então ele diz ao seu povo: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel. É muito interessante essa questão aqui, meus amados irmãos, a respeito de a quem ouvimos. Às vezes você fala com uma pessoa, a pessoa não lhe dá a menor atenção. Ela está até olhando para você, mas ela está bem distante de você. Eu não sei se você já teve essa experiência. De sorte que às vezes alguns pais, eu vou tomar aqui o exemplo dos pais, os pais fazem uma pergunta, que é uma pergunta retórica. Pergunta aos filhos: você está ouvindo? O pai sabe que está ouvindo. A pergunta é retórica, a pergunta é para causar um desconforto, para causar um incômodo, para causar uma reflexão, para causar um impacto. No sentido de presta atenção a quem fala, eu sou digno de atenção. É muito comum essa questão. Aqui é Deus falando ao seu povo. Por quê? Porque muitas vezes o povo de Deus não ouve a Deus. O povo de Deus não dá atenção ao que Deus está falando. O povo de Deus não se importa com o que Deus tem a dizer. Por isso o próprio Deus faz um chamamento à atenção do seu povo: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e sou também o último. Então, como ele é aquele quem chama, como ele é aquele
que é imutável, que merece ser ouvido, ele se apresenta como o primeiro e o último. A mesma apresentação que o Senhor Jesus faz acerca da sua pessoa aqui à igreja em Esmirna. Chama ainda a sua atenção em Apocalipse, no capítulo 1, para os versos 17 e 18. É de suma importância. Diz o texto bíblico: quando o vi, João, referindo-se a Jesus na sua manifestação gloriosa, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Me chama a atenção aqui para a ação, no caso de João, ao contemplar a glória do Redentor. Diz que ele cai como morto diante daquele que está vivo por todos os séculos, e é Senhor, daquele que tem em si a glória, o esplendor, a beleza, a dignidade, a exaltação. É assim que o Senhor Jesus apresenta-se em Apocalipse, na abertura, aqui no capítulo 1. E chamo sua atenção para o fato do capítulo de número 22, que é o encerramento do livro. Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Apocalipse. Veja o que diz o versículo de número 13 do livro. Apocalipse 22, versículo de número 13. Vamos juntos? Vamos lá? Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então é assim na sua revelação em Apocalipse, no início e no fim, que ele se apresenta como o primeiro e o último, como o que esteve morto e tornou a viver. Qual a importância da forma de apresentação do Senhor Jesus à sua igreja? Lembre-se que aquela igreja era uma igreja que estava sendo perseguida. Lembre-se que aquela igreja estava experimentando o terror da perseguição, do confisco dos bens, de violência, de prisão e tantas outras coisas. Era uma igreja que poderia estar pensando se ela efetivamente conseguiria passar, atravessar aquela fase, suportar aqueles embates. E o Senhor Jesus então envia uma carta àquela igreja, dizendo ser ele o Senhor da igreja, o primeiro e o último, o que esteve morto e agora está vivo, para dar à sua igreja a confiança de que ele é perene. Ele sempre estará ali com a sua igreja. Essa é uma mensagem para nós, meus irmãos. Ele estará conosco sempre. Nunca haverá o dia em que seremos por ele abandonados, deserdados. Não, ele estará conosco sempre. Tenha isso na sua mente, tenha eu isso na minha mente. Ele estará conosco sempre. Ele é poderoso. Por mais poderoso que seja o adversário da igreja, por maior que sejam os exércitos daqueles que investem contra a igreja, ele é mais poderoso do que o mais poderoso. Então ele diz à sua igreja: não tema, eu estou com você. Não tema, eu estou ao seu lado. Não tema, eu conheço o caminho do sofrimento e já o venci. Ele é o vencedor. Então isso que ele diz à igreja, ou como ele se apresenta à igreja, é para aquele povo algo especial, algo que traz conforto ao coração. Se nós não conhecemos a noite escura da alma, se nós não sabemos o que é aflição, se nós não sabemos o que é dependência, essas palavras elas não fazem nenhum sentido para nós. Elas só fazem sentido quando nós experimentamos um momento em que a nossa total incapacidade, a nossa total impotência, tudo isso se mostra de uma maneira muito clara, muito nítida. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não visualizamos materialmente nenhum socorro. Então nós podemos dizer: o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Destaco também o fato dele ter revelado que esteve morto e tornou a viver.
É óbvio que o seu objetivo aqui era mostrar a sua dupla natureza. Não era ali alguém estranho, não era alguém ali diferente do que havia se encarnado, assumido a nossa natureza, assumido a nossa culpa e morrido na cruz do Calvário. Jesus se revela a João, e de sorte que João encaminha a mensagem à igreja de Esmirna, mostrando que aquele que estava falando com João era o mesmo que havia assumido a nossa natureza. Por isso ele fala que esteve morto, a sua morte foi uma morte real, a sua humanidade experimentou a morte, porém a morte não o venceu, diz o texto, ele tornou a viver. Isso mostra a sua divindade. Ninguém o ressuscitou, ele não foi ressuscitado pelos seus apóstolos, não, ele tornou a viver, porque ele tem em si a vida, e ele mostra então a sua divindade. E é muito interessante, meus amados irmãos, dentro do contexto de sofrimento, quando ele fala que esteve morto e que tornou a viver, mostrando que o seu sacrifício fora aceito por Deus. A ressurreição, meus amados irmãos, tem muitas implicações, dentre elas que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, completo, cabal, pleno. Nós não temos nada a acrescentar, não temos nada a fazer, não temos nada com que cooperar, tudo ele fez plenamente, e isso foi aceito por Deus, e por isso ele ressuscitou. A sua ressurreição é para nós segurança de que também haveremos de ressuscitar, porque nós estamos confiados no seu sacrifício, na perfeição da sua obra. Então ele diz àqueles cristãos lá da cidade de Esmirna que efetivamente a vida eterna é uma dádiva daqueles que pertencem ao Senhor, daqueles que estão sob o cuidado daquele que é o primeiro e o último, daquele que esteve morto e tornou a viver. Veja agora uma diferença no conteúdo da carta enviada a Esmirna e a carta enviada a Éfeso. Em Éfeso a carta começa assim: conheço as tuas obras. Agora em Esmirna vai ser diferente: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Numa cidade, como eu antecipei, onde o culto ao imperador era uma prática comum, onde o culto a Roma era uma prática cotidiana, os cristãos viviam sob constante ameaça, porque eles não cumpriam as exigências das autoridades no que dizia respeito a dividir a sua fidelidade. Então eles tinham que arcar com as consequências, eles tinham que arcar pela firmeza da fé, e por isso o texto começa dizendo acerca da tribulação que eles experimentavam. Primeiro aspecto, pobreza. Os crentes em Esmirna, eles eram pobres, mas não eram pobres dentro dessa classificação que nós temos aqui, não. Nós temos classe média alta, classe média baixa, aí nós temos classe pobre alta, classe pobre média, classe pobre mais pobre. Eu não sei que classificação é essa, mas lá a membresia, os cristãos, eles eram, permitam-me a expressão, economicamente miseráveis. Eles eram miseráveis. Numa cidade onde havia um desenvolvimento científico tão grande, numa cidade que certamente havia uma atividade econômica razoável, substancial, para manter o desenvolvimento daquela cidade, nós tínhamos ali uma comunidade de cristãos que eram economicamente miseráveis. Uma boa parcela era escrava, e a parcela que não era escrava não tinha com que basicamente se sustentar, porque muito provavelmente os seus bens foram confiscados a partir da sua declaração de fé em Cristo Jesus.
Você já imaginou hoje, você ao sair daqui, receber a notícia que seu veículo fora confiscado por conta da sua fé? Que os seus bens foram tomados por conta da sua crença, da sua confiança em Jesus? Que tudo que você vai designar de seu, de sua propriedade, não existe mais. Ou você renuncia à fé, ou você nega a Jesus. Até você pode fazer um acordo, você pode ficar com Jesus e César, também dá jeito. Agora, só Jesus não dá certo. Já imaginou o que é isso? Isso é uma realidade tão distante da nossa realidade, nós não temos a menor ideia do que seja isso. Não temos a menor ideia. E aqui o texto é descrito que eles eram pobres economicamente, porque perderam absolutamente tudo. Tudo. Mas o texto diz que eles foram classificados pelo Senhor Jesus de ricos. Ricos aqui é espiritualmente, ricos aqui é no seu fervor, ricos aqui é no seu entusiasmo. O que faltava em Éfeso, uma vez que Éfeso não experimentava as mesmas privações que Esmirna, pode parecer estranho a vocês, mas isso diz respeito à administração local, diz respeito a épocas. O que sobrava em Éfeso, que era dinheiro, faltava em Esmirna. Mas o que estava faltando em Éfeso, que era fervor, que era entusiasmo, que era amor por Deus, estava sobrando em Esmirna, a ponto do Senhor Jesus dizer: você economicamente é pobre, talvez você não tenha como adquirir a refeição de hoje, mas espiritualmente você é rico, por conta da sua comunhão com o Senhor, da sua fidelidade, da intensidade da sua adoração, do fervor que está na sua vida. É efetivamente o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, que nós somos espiritualmente ricos. Mas o texto fala a respeito de uma tribulação, e essa tribulação tinha no seu contexto uma perseguição, e essa perseguição aqui, ela é originada, ela é causada pelos judeus. Os judeus, eles odiavam os cristãos, odiavam mesmo, ódio mortal. E o que é que eles faziam, particularmente em Esmirna? Eles faziam isso em outros locais, mas em Esmirna a coisa tomou uma proporção singular. O que é que eles faziam? Eles incitavam os governantes contra os judeus, contra os cristãos. Eles eram monoteístas. Eles eram monoteístas. Eles não adoravam Roma, nem adoravam o imperador por uma concessão especial. Então eles denunciavam os cristãos pelo seu monoteísmo. Eles chegavam lá para os governantes e diziam: olha, ali é cristão, ele tem que prestar culto a César, ele tem que prestar culto a Roma. Você já imaginou o que é isso? Mas eles difamavam a igreja cristã, os judeus. Eles disseminavam calúnias, injúrias contra os cristãos. Eles mobilizavam a sociedade para que a sociedade se tornasse hostil à igreja cristã. Mas eles estimulavam o ódio da população aos cristãos, a ponto do Senhor Jesus dizer que estes judeus, na verdade, embora tendo uma nacionalidade ou tendo um vínculo étnico, espiritualmente eles não são judeus. Pelo contrário, o texto diz que eles são sinagoga de Satanás. Isso é uma coisa gravíssima, meus irmãos. É gravíssimo, sabe por quê? Porque a sinagoga, porque os judeus, eles fizeram um pacto com os pagãos. Os judeus preferiram se associar aos pagãos para perseguir os cristãos do que ter um vínculo de cordialidade com os cristãos. Tal era o ódio. E este ódio gerava então esta perseguição à igreja de Esmirna. Os judeus, eles desenvolveram uma perseguição contínua
a igreja primitiva. Perseguição por parte dos judeus não era nenhuma novidade. Se você prestar atenção em Atos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 13, capítulo 17, você vai ter a narrativa da perseguição dos judeus para com os cristãos. O problema é a associação. O problema é o ponto que eles chegaram. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente para refrescar a memória a respeito desta ação dos judeus contra a igreja cristã em Atos dos Apóstolos. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos, a partir do capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos e você vai adiantando aí. Vou esperar você abrir a Bíblia para você acompanhar. Veja bem, vamos aqui fazer uma narrativa cronológica. Perseguição dos judeus aos cristãos em Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Olha o que diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Marca aí, ressentidos. Aqui as autoridades estavam ressentidas, e elas estavam ressentidas, então prenderam. Capítulo de número, agora versículos 5 a 7 do capítulo 4. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Versículos 15 a 16. Depois do interrogatório, e mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Aqui nós temos um problema seríssimo, não é só a questão da ameaça. Aqui nós temos uma tentativa dos próprios judeus de cauterização da mente, o que é algo perigoso, porque eles reconhecem que um sinal notório foi feito por eles, pelos apóstolos. Eles reconhecem, porém eles não buscam investigar o sinal notório, que é um sinal de salvação. Eles procuram apagar da mente, apagar do coração. Eles procuram extirpar isso do meio do povo. Então isso aqui é algo gravíssimo. Mas vejamos agora no capítulo 5, versículos 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então veja, vá para o capítulo de número 7, versículos 54 a 58. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Agora, olha o capítulo 8 como começa. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém,
e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vá para o capítulo de número 13. Agora nós vamos aqui para Antioquia da Psídia. 2 versículos. O versículo de número 45 e depois o versículo de número 50. Diz o texto: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículo de número 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Capítulo 14, versos 2, depois 4 e 5. 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outro pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Se nós chegarmos agora no versículo 19 do capítulo 14, vamos ver o que aconteceu em Listra. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E a última referência, capítulo de número 17, versículos de número 5 e 6. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, a perseguição, a ira, a inveja, a difamação, a calúnia, o apedrejamento não eram questões desconhecidas da igreja. A igreja já estava acostumada a lidar com essas questões. Porém, aqui em Esmirna, este padrão que se tornou comum em Atos, ganhou uma dimensão sobremodo especial e muito mais intensa, porque agora os judeus deixaram todo o pudor de lado e efetivamente investiram contra os cristãos de Esmirna. Bom, o que é que nós, dentro da nossa percepção, o que é que nós, dentro da nossa visão, comumente imaginamos a respeito de uma situação como essa? Deus fará uma intervenção, aniquilará os seus inimigos e a igreja seguirá com toda a calma e tranquilidade. Só que não é esse o plano de Deus. Porque o versículo 10 do capítulo 2 traz uma palavra de encorajamento, sem sombra de dúvida. Mas é uma palavra de encorajamento mostrando a realidade. Qual é a realidade que nós temos aqui? Não haverá livramento do sofrimento. Haverá livramento no sofrimento. Do sofrimento eles não vão escapar. Eles serão consolados no sofrimento. E aqui eu queria chamar sua atenção para algo muito importante. Deus, segundo o seu querer, nos livra em muitas oportunidades no sofrimento. Ele nos livra do sofrimento. E em muitas oportunidades ele nos livra no sofrimento. Agora, com relação ao pecado, é diferente. Deus não nos livra no pecado. Se nós estivermos no pecado, não imaginemos que Deus haverá de nos livrar para que nós continuemos no pecado. Porque muitas pessoas buscam a proteção de Deus com a sua vida completamente irregular, querendo que Deus venha protegê-lo
na sua forma de vida. Você já imaginou um traficante fazendo uma oração para que Deus venha protegê-lo quando ele vai investir contra os traficantes do outro morro? Você já imaginou o traficante chamar o pastor, mandar ler a Bíblia? Olha aí que nós vamos fazer uma operação agora, nós precisamos ter êxito, porque nós somos cabeça, nós não somos cauda. Você já imaginou isso? Aí a gente diz, isso é uma coisa absurda, e é absurdo mesmo. Porém, tem muitos membros na igreja que, vivendo no pecado, buscam de Deus o livramento. É tão absurdo quanto. Deus nos livra do pecado, Ele nos arranca de lá, Ele não quer que nós estejamos lá. Então há uma diferença aí no quadro. Com relação ao pecado, Ele nos livra do pecado, Ele não quer que nós tenhamos qualquer associação com o pecado. Com relação ao sofrimento, Ele nos livra do sofrimento quando Ele quer, e quando Ele não quer, Ele nos livra no sofrimento. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o sofrimento é melhor do que o pecado. O sofrimento é melhor do que o pecado, porque no sofrimento nós temos o socorro que vem de Deus, e no pecado nós temos a oposição do próprio Deus. Então isso é algo sério que nós devemos ter em mente. Então, olha o que diz o texto. Vamos ver aqui. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, vai sofrer, vai passar pelo vale de lágrimas, vai passar pelo vale de sombra e de morte. Agora não tema, não temas, porém vai passar. A cidade de Esmirna teve um bispo chamado Policarpo, e segundo a tradição, Policarpo foi batizado pelo próprio João o apóstolo. Ele foi um discípulo de João. E Policarpo, ele viveu, Deus foi servido de conceder a ele uma vida longa. Ele morreu com 86 anos, morreu em 156 depois de Cristo. Ele era um homem querido pelas autoridades e respeitado pelo povo. Quando ele foi aprisionado, os soldados pediram a ele que ele fizesse uma concessão. Qual era a concessão? Reconhecesse o senhorio de César. Era uma coisa simples, boba. Diga, César é senhor, só isso. Vai tirar algum pedaço? Vai custar alguma coisa? Você vai continuar vivo, você vai continuar pastoreando a sua igreja, você não vai sofrer. É só dizer, César é senhor, só isso. 2 palavrinhas e resolve tudo. E um homem de 86 anos disse, não vou dizer, só tem um Senhor, é Cristo, Ele é o único Senhor. Então a sentença é ser queimado. E é interessante que Policarpo, ele não quis nem que suas mãos fossem afixadas. Ele disse, não, vocês podem queimar, eu não vou correr daqui não, vou ficar aqui paradinho, pode ficar tranquilo. E ele disse assim, por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez nenhum mal. Como então posso blasfemar contra meu rei e meu salvador? E Policarpo então foi para a fogueira e foi queimado ali em praça pública, na igreja de Esmirna, ou na cidade de Esmirna. O que o texto diz? Não temas as coisas que tens de sofrer. Vamos lá. O sofrimento vai ser uma realidade. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a tribulação estava garantida, era líquida e certa. Um aspecto, ela seria uma tribulação breve. O texto nos diz 10 dias. Breve em relação a quê? Se nós compararmos qualquer tribulação que venhamos a viver, experimentar aqui, no que diz respeito à eternidade, qualquer tribulação aqui, qualquer angústia aqui, qualquer sofrimento aqui, qualquer dor aqui, é breve. Não há como nós identificarmos se literalmente seriam 10 dias. Muito provavelmente não. A ideia é algo breve, algo curto, porém algo intenso. E diz o texto, eis que o diabo. Então, para mostrar a intensidade da provação, para mostrar a grandeza do sofrimento. Agora, o que vem após isso? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A provação é certa, ela será breve e vocês haverão de passar pela prova. Talvez alguém imagine que aqui o Senhor estava lançando algum peso adicional sobre a igreja. Uma igreja que era pobre, uma igreja que era sofrida, uma igreja que era perseguida, uma igreja onde os seus membros tiveram o patrimônio confiscado. Em uma oportunidade, eles empurraram aproximadamente 1.200 cristãos lá de cima do monte, um por um. E eles vão empurrando assim devagar, que é para intimidar quem vem depois. Porque se empurrar todo mundo junto, não há tempo para reflexão. Mas se vai empurrando um, empurrando o outro, empurrando o outro, empurrando o outro. Sabe o que é que acontecia em muitos casos? Um ia empurrando, o outro ficava encorajado. Agora sou eu, agora é a minha vez, vou eu primeiro. Meus amados irmãos, eu não estou fazendo aqui graça não. Em muitos casos de martírio, quanto maior era a intenção do executor para intimidar o que vinha posterior, Deus dava graça para quem vinha posteriormente vir com mais alegria, com mais resignação, vir com mais entusiasmo, vir com mais esperança do que o que fora morto anteriormente. Isso aí é uma questão que está registrado na história. Não é algo que nós estamos aqui inventando. Depois eles fizeram uma outra leva de 800. E você vai vendo como a igreja vai sentindo o peso da provação. E aqui é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É muito interessante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus diz à sua igreja: vocês sairão da prisão para o palácio. Vocês sairão de um lugar de sofrimento, de tortura, de desprezo, de ignomínia, para um lugar de deleite, para um lugar de reconhecimento. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o jogo de palavras: morte e vida, prisão e palácio, prisão e coroa. Então o que o Senhor Jesus estava dizendo à sua igreja é: eu estarei contigo e vocês haverão de perseverar, porque a perseverança é de Deus, a perseverança não é nossa. Quem de nós por suas próprias forças pode perseverar? Quem de nós pode suportar o sofrimento indefinidamente por si mesmo? Nenhum de nós. A perseverança vem dele. A perseverança é uma dádiva dele. E ele está dizendo à sua igreja que quando passasse aquela provação, que ele poderia livrá-los daquela provação, mas ele não iria livrá-los daquela provação. Eles receberiam a coroa da vida, lembrando-os que eles eram simplesmente peregrinos, eles eram simplesmente nômades. Eles estavam rumo à cidade celestial. Que evangelho diferente do evangelho que majoritariamente ouvimos hoje pelos diversos canais de comunicação. Um evangelho que promete benefícios,
um evangelho que promete recompensas, um evangelho que promete vida fácil, vida tranquila. Não é que o verdadeiro evangelho não mostre os benefícios e as recompensas, o próprio Senhor está mostrando, mas como uma dádiva da sua graça, da sua generosidade para com a sua igreja, e não porque a igreja estava buscando benefício. Aqui ser cristão significava estar disposto a sofrer. E estes homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, estavam dispostos a sofrer por conta do seu Senhor e Salvador. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A morte não haverá de vencer a igreja de Esmirna. A morte não haverá de triunfar sobre a igreja de Esmirna. A morte não tem a palavra final sobre a igreja do Senhor. Por isso, há uma coroa para os seus servos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Crês isto? A nossa vida é tão frágil. Não sei precisar se ontem, terça ou quarta-feira, se a memória não me trai, ontem, um homem entra numa igreja e ceifa a vida de 3 pessoas. Uma igreja é um lugar onde teoricamente se está seguro. Talvez numa lanchonete não estejamos seguros, talvez numa agência bancária não estejamos seguros, talvez numa repartição não estejamos seguros, mas numa igreja é o último lugar do mundo que imaginamos que haverá alguma intercorrência. Veja como a nossa vida é frágil. Veja como a nossa vida é frágil. Por isso, só o que nos garante continuar caminhando, e caminhando com alegria, é saber que aquele que é o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, está ao nosso lado. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta. Que o sofrimento pode nos sobrevir através das suas diversas formas, mas o sofrimento não tem a palavra final na vida do povo de Deus. O sofrimento tem apenas uma missão: refinar o nosso caráter para que sejamos mais e mais parecidos com o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês me permitem, algo semelhante ao que acontece ao incenso. O incenso, ele só vai espalhar o seu aroma se ele for tomado pelas brasas. Enquanto ele está amontoado ali, o seu aroma está restrito ali. Agora, a partir do momento que o incenso é colocado nas brasas, aí ele exala o seu odor agradável, odor por todo o ambiente. Muitas vezes, meus amados irmãos, o sofrimento pode ser comparado às brasas e a nossa vida ao incenso. Deus nos permite chegar até as brasas para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Ele está conosco na fornalha. Ele não nos manda para a fornalha e fica como espectador. Ele está conosco. E é isso que ele disse à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém.